Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor nos fale ao coração, o Senhor nos dê o privilégio e a graça de ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse momento tão oportuno, tão agradável, quando a gente pode ouvir a Tua palavra, quando a gente pode expressar ao Senhor através dos hinos aquelas verdades que estimulam e consolam os nossos corações, quando a gente pode compartilhar a fé, rever os nossos irmãos e amigos. Ó Deus, que coisa boa é o ajuntamento do Teu povo. Muito obrigado, porque aquele sentimento do salmista ainda existe em muitos corações. O sentimento de alegria ao se reunir com o Teu povo na casa do Senhor. E nós Te pedimos por aqueles que perderam este sentimento. Ó Deus, não há palavras humanas capazes de colocar isso em seus corações, só o Senhor. Por isso nós oramos por eles e os colocamos diante de Ti. E a nós que aqui estamos, alegres, felizes, pela grande oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de estarmos com o Teu povo. Nos fale ao coração, nos abençoe, ó Deus. Nós assim pedimos, para a honra e edificação, para a honra do Teu nome e edificação da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos e exultai, pois é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5. O Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Mateus 16. Amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. E a vossa recompensa será grande lá no céu, e sereis filhos do Altíssimo. Lucas 6. O que planta e o que rega trabalham com o mesmo propósito, e cada um receberá a sua recompensa segundo o seu trabalho. 1 Coríntios 3. Pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. 2 Coríntios 5. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11. Existem vários outros. Esses são apenas alguns textos que nos lembram, nos ensinam e revelam a verdade de que lá no céu existirá um negócio chamado de galardão, que é uma recompensa. E é impossível existir um estudo sobre o céu, uma série de mensagens, uma série de estudos, e alguém não se levantar e perguntar assim: e aquela história de galardão, o que é aquilo?
Quando você apanha um livro que fale sobre o céu, uma das suas expectativas, pelo menos a minha, é de que haja algum capítulo ali falando sobre galardão. Normalmente, quando o assunto é levantado, surgem muitas dúvidas e pouquíssimas respostas. Muita dúvida e pouco esclarecimento. E aí, depois de muito debate e poucas conclusões, os comentários que restam são aqueles do tipo: isso é um mistério. É um mistério que a gente só vai saber quando chegar lá no céu. Ou então, quer saber? Isso aí é assunto de seminário, deixa isso para lá. Ou então, aquele comentário clássico: pergunta para o pastor. Quer saber? Pergunta para o pastor. Sem dúvida que esse é um assunto para o qual a gente não tem muito esclarecimento, e nós não temos muito esclarecimento ou iluminação porque a revelação bíblica não aborda muito essa questão. Daí surgirem muitas perguntas às quais nós não temos respostas. Porque a Bíblia fala da recompensa, a Bíblia fala do galardão, os textos que nós lemos nos mostram isso. No entanto, a Bíblia não lança luz sobre muitas questões que surgem diante do fato de que lá no céu algumas pessoas serão recompensadas pelas boas obras que praticaram aqui na terra. E aí surgem dúvidas do tipo: o galardão ele depende do estágio alcançado de santidade, o galardão ele é baseado no total de serviço acumulado ao longo dos anos. Isso significa então que Timóteo, que serviu a Deus desde pequeno lá com a sua mãe e a sua avó, vai ter um galardão muito maior que o do ladrão na cruz que aceitou a Cristo e foi salvo ali no último momento. O que seria esse galardão? Mas pastor, se existir galardão, uns vão ter mais, ou a recompensa de uns vai ser maior que a recompensa do outro. Isso não vai gerar inveja, não? Porque lá no céu é um lugar perfeito. Ou um lugar perfeito no sentido de que não existe pecado. Isso não vai gerar inveja, e inveja é pecado? Quanto a essa questão da inveja, ou da possível inveja, caso seja dada uma recompensa maior a uns do que a outros, isso é simples, ou aparentemente simples. Porque lá no céu, pela primeira vez, talvez, nós vamos de verdade amar o nosso próximo como a nós mesmos. Lá isso vai acontecer. E aí, por mais difícil que seja acreditar nisso, a verdade é que ver o próximo, ver o outro com recompensas maiores e melhores do que as nossas, isso vai nos alegrar. Isso vai nos deixar bem felizes. Eu sei que isso parece utópico, principalmente por causa da sociedade materialista e capitalista na qual desde pequenos nós fomos educados. Mas pensa o seguinte: qual é o pai que não se alegra quando vê o filho alcançando
coisas maiores que ele alcançou. Nossa, meu filho foi muito além do que eu, nisso e naquilo outro. Isso é motivo de alegria para o pai. Qual é a mãe que fica ressentida quando a filha tem um sucesso maior do que ela? Pais normais, ao verem os seus filhos felizes, ao verem os seus filhos tendo um sucesso muito maior do que o deles, esses pais, eles se alegram muito mais do que se o sucesso fosse deles mesmos. Quem tem filho sabe disso. Quem tem filho anda com sapato velho para o filho andar com sapato novo. Quem tem filho anda com a blusa velha para o filho ter uma blusa nova. Abre mão de algumas coisas em prol do filho. Então, gente, a mesma coisa, o mesmo sentimento acontecerá no céu em relação aos nossos semelhantes. Lá as nossas relações não serão marcadas por ciúme, por inveja. Vimos semana passada que lá no céu nós estaremos ao lado de justos aperfeiçoados. Então, se você chegar lá e a recompensa do outro for maior que a sua, ao invés de inveja, você vai ter alegria. É uma coisa que a gente não consegue entender, por causa do egoísmo enorme que existe em nosso coração. Mas tenta lembrar da sua relação com seu filho e ver que isso é possível. Então, se houver diferença no céu, isso não vai gerar inveja? Não, porque no céu não existe inveja. Lá no céu você vai poder cantar sem nenhuma hipocrisia, quando os anjos estiverem tocando, né? Hoje de manhã eu falei assim com o Guilherme e com o Zé aqui, olha, eu quero participar da paróquia que vocês forem ministrar o louvor lá no céu, viu? Porque vocês me abençoam muito. Aí, imagina os anjos cantando, tocando. E lá no céu você vai poder cantar sem nenhuma hipocrisia. Não sei se você já ouviu aquele hino que diz assim: eu me alegro quando vejo você prosperar no amor e em todo sentido da vida. É um hino de comunhão que a gente fala para o outro: eu me alegro. Mas até onde que nós realmente nos alegramos? Lá no céu isso vai ser verdade. Outra dúvida bastante comum das pessoas sobre galardão é a seguinte: a busca por esse galardão, ela não pode acabar se transformando numa espécie de barganha que nós fazemos com Deus? Essa dúvida, ela é baseada, essa pergunta nos lembra aquelas seguintes situações. O pai que vira para o filho e diz assim: olha, é sua obrigação estudar. Eu pago escola para você estudar, me esforço para te colocar numa boa escola, mas você não valoriza. E eu não consigo disciplinar você. Mas vamos fazer o seguinte: se você passar de ano, eu te dou aquilo que você quer. Lute por isso. Aí ele vai, se esforça, e aí vem a recompensa. Ou então, a empresa que chega para os seus funcionários e diz assim: nós precisamos bater uma meta esse mês. Quem alcançar essa meta vai ser recompensado com viagens, com bônus, com presentes. O funcionário do mês, mais do que uma foto hipócrita ali para todo mundo ver que é o funcionário do mês, há de receber algumas recompensas.
Será que não lembra situações assim? O jogador de futebol que, além do salário, ele recebe o que na linguagem do futebol se chama de bicho. Você vai ganhar um bicho a mais para vencer esse jogo, que normalmente é um jogo importante. Então, no final das contas, isso não pode ser visto como uma barganha que o homem faz com Deus. Vou fazer boas obras, vou praticar aquilo que é correto, porque eu sei que ao fazer isso, eu vou ter uma recompensa, seja que recompensa for essa, lá no céu. Antes da gente entender ou responder essa pergunta, aliás, como várias outras doutrinas da palavra de Deus, como diz uma das principais regras de hermenêutica, a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Então as doutrinas, elas estão entrelaçadas, estão ligadas. E aí, para a gente entender essa pergunta aqui, ou responder essa pergunta, entender essa questão, a gente precisa ter um outro conhecimento bíblico, que é a diferença entre dádiva e recompensa nas Escrituras. O que é dádiva e o que é recompensa. Por exemplo, a graça, ela é imerecida. Graça é um dom gratuito de Deus, é recebida pela fé. Não há dinheiro que a compre. Graça não tem preço. Galardão é recompensa, recebida pelas obras. Na graça, o melhor serviço que alguém possa fazer para Deus é sem valor. A obrigação não é reconhecida e o valor não é considerado. Isso na graça. Já no galardão, o menor serviço é lembrado e o valor é considerado, porque Deus não é injusto, diz o autor bíblico, de esquecer-se das vossas boas obras. O galardão, ele reconhece o mais simples serviço, enquanto que a graça, ela ignora o melhor serviço. A linguagem do galardão é aquela linguagem bíblica que diz assim: o vosso trabalho de amor. Já a linguagem da graça é aquela que diz assim: não vem de vós, para que ninguém se glorie. A voz do galardão é aquela que diz assim: foste fiel no pouco. A voz da graça é aquela que diz: nisto está o amor, naquilo que Cristo fez por nós. O galardão, ele é oferecido aos regenerados, aos justos. A graça, ela é oferecida aos perdidos. Então, entender essa diferença que a Bíblia faz entre dádiva e recompensa é condição sine qua non, é condição básica para a gente entender o que é o galardão. E um importante princípio bíblico sobre essa questão, sobre o assunto, é que nunca, sob quaisquer circunstâncias, jamais nós merecemos alguma coisa de Deus. Nem mesmo Adão, antes de cair, poderia ter merecido algo de Deus. Toda ideia de mérito humano diante de Deus é contrária às Escrituras. Até mesmo quando a gente fala de galardão, o fato é que nós somos devedores a Deus por nossas obras e não Ele a nós.
Os reformadores, eles chamaram o galardão ou as recompensas do céu, eles denominaram o galardão as recompensas do céu de galardão da graça. E eles deram esse nome porque, embora um crente possa ser recompensado e será recompensado por suas obras, essa recompensa é somente pela graça. A confissão belga, ela diz o seguinte sobre isso, olha que interessante. Fazemos boas obras, mas não merecemos algo, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que fazemos, e não Ele a nós. Pois Deus é quem efetua em nós tanto o querer como realizar segundo sua boa vontade. Então levemos a sério o que está escrito. Assim também vós, depois de haver desfeito tudo quanto vos foi ordenado, será dito a vocês: servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Contudo, não queremos negar que Deus recompensa as boas obras, mas, por sua graça, Ele coroa os dons que Ele mesmo nos dá. Através da sua graça, Deus coroa os seus dons. Esse é o galardão da graça. Confissão belga. Então, nós seremos recompensados por nossas obras? Sim. No entanto, mesmo as nossas obras só serão realizadas por Deus, só são realizadas porque Deus graciosamente nos ajudou, nos capacitou, nos habilitou. Mesmo as nossas melhores obras, elas só são feitas, elas só acontecem porque Deus, de forma generosa e bondosa, resolveu nos usar a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas limitações, das nossas imperfeições, dos nossos pecados. Então preste atenção. As nossas boas obras, elas só são realizadas porque Deus graciosamente nos ajudou. Só praticamos boas obras por causa da graça de Deus. Isso significa o quê? Que exclui completamente o mérito humano. Nós não conquistamos o galardão. Isso é uma verdade que a gente precisa saber. Relação dádiva e recompensa. Richard Baxter, ele diz que no chão do inferno está escrito bem grande a palavra merecido. Ele diz que todos que entrarem pelo portão do inferno vão ler a palavra merecido. E todos aqueles que entrarem no portão do céu lerão numa placa gigantesca o presente gratuito. Então, não é apenas o céu que nos é dado de graça, por graça, mas tudo que existe lá no céu, inclusive o galardão, é graça do Senhor. Essa é uma verdade. E a outra verdade que precisa estar nas nossas mentes para a gente entender essa questão de que será que isso não pode gerar em nós uma barganha com Deus? Se você entender que tudo é gratuito e tudo é graça, não. E segundo,
A Bíblia nos diz que o nosso Deus, Ele nos oferece gratuitamente o galardão, porque Ele é um ser justo. Deus é justo. E Ele recompensa aqueles que lhe são fiéis. Preste atenção numa coisa. Recompensar o fiel é diferente de barganhar com o interesseiro. Recompensar o fiel é diferente de barganhar com o interesseiro. A barganha, ela pensa da seguinte forma: se você não fizer isso, eu não te dou aquilo. A recompensa diz: eu percebi a sua fidelidade, eu percebi o seu coração pronto em servir, e conquanto você não mereça, eu desejo recompensá-lo. É diferente. Recompensar o fiel é diferente de barganhar com o interesseiro. Porque o interesseiro, ele só faz se tiver a promessa de que receberá uma recompensa. Quem tem filho sabe o que é isso. O meu moleque não tem nem 3 anos. Em várias situações eu tenho que barganhar com ele. Mas o fiel, ele faz, ele realiza, ele serve, independentemente daquilo que o aguarda, porque ele faz de coração. E ele diz assim: tenha ou não tenha, eu vou fazer. Ele não faz pela recompensa, ele não faz por aquilo que pode vir diante daquilo que ele vai fazer, ele faz por pura gratidão a Deus por tudo que Deus realizou por ele. E ele faz com uma completa sensação de que Deus o está usando. Deus está dando a ele o privilégio de ser usado no reino dele. Então, quem realiza obras esperando recompensa, não entendeu nada, absolutamente nada do que é o galardão, do que significa o galardão. Então existe a possibilidade de alguém usar o galardão, usar as obras como uma espécie de barganha. Não entendeu nada. Porque quem entende que tudo que vem do Senhor vem de forma graciosa, generosa e bondosa, entende que nunca vai barganhar com Deus. Outra questão importante e interessante sobre galardão. Quais seriam as obras que o Senhor vai recompensar lá no céu? Que tipo de obra Deus recompensa? Porque Lutero, o cara deve estar, se galardão é uma casinha melhor lá no céu, Lutero está morando na cobertura. Por causa das obras impressionantes. Será que é isso? Quais seriam as obras que Deus há de recompensar? A Bíblia nos dá algumas dicas. Por exemplo, piedade e conduta semelhante a de Jesus Cristo há de ser recompensado lá no céu. Lucas 6,35 diz: amai os vossos inimigos. Só quem é piedoso para fazer isso, né?
amai os vossos inimigos,